A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre Virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais de apologética aqui no YouTube. Seja pelo canal 2 Protestante, seja pelo canal Apologética Católica de Debates. Muito bem. Aqui embaixo, meus irmãos, você está vendo aqui, ó, a chave Pix para quem quiser nos ajudar. Como você sabe, nós não cobramos por estas apologéticas como muitos outros canais católicos fazem, e eles têm todo o direito de fazer. Não é que eu estou dizendo aqui que eles estão cobrando, mas pedindo uma ajuda. Não é? Quando eu digo assim que eles cobram, é em termos de livros, e-books que fazem, porque até mesmo tem que manter a obra de evangelização e eles têm todo o direito de fazer isso. Só que aqui você recebe a apologética de graça e a seca. Entra seca, vem chuva, vem inverno, vem primavera, é tudo grátis. Então, se você quiser nos ajudar, esse Pix está no nome da minha esposa, Maria Juliana. Não é? Muitas pessoas perguntam, irmão, eu fui fazer um Pix, mas apareceu um nome estranho de uma mulher, a minha esposa, tá? Tá aí, ó, tabeira634@gmail.com. Vem aqui embaixo, aqui, ó. Você querendo nos ajudar, fique à vontade. Aqui nós não temos patrocínio, aqui não vendemos livros, aqui não temos e-books, não temos nada. Nós temos a ajuda daqueles que querem nos ajudar. Querendo nos ajudar, nos ajude. Não querendo, ninguém vai ficar com raiva de ninguém, porque aqui não dependemos disso, dependemos unicamente da graça de Deus. Mas, não é? Você estiver aí, for tocado no seu coração, você tem condições, querendo fazer uma doaçãozinha aí para nós, para ajudar a esse apostolado, seja bem-vindo também. Meus irmãos, também se inscreva aí e lembre-se de meter o dedo no like até o bicho ficar branco. Olha só, eu estava para trazer já há muito tempo este vídeo, explicando o capítulo 2 de Jonas. Eu estou trazendo esses dias vídeos, como já trouxe, explicando sobre Nabucodonosor, não é? Ter virado um bicho, ter saído penas nele, as unhas crescido e foi pastar junto com o gado, e coisa e tal e coisa. Eu já trouxe explicando. Quem não viu esse vídeo, procure nos nossos canais, não é? Nos nossos canais que ele vai estar por lá. E hoje nós vamos explicar outra coisa. Realmente o Dr. Jonas esteve no bucho da baleia, como diz aqui no Nordeste, no bucho. Será que ele foi engolido mesmo por um grande peixe? Ah, irmão Fábio, foi, sim, claro que foi. Jesus disse, assim como o profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, ou da baleia, sei lá, mas acho que do peixe, não é? Dependendo da tradução da Bíblia. Assim o Filho do Homem ficará no seio da terra 3 dias e 3 noites. Quem é que está falando isso? Jesus. Vamos aqui recordar que Jesus é o rei das parábolas. Isso mesmo. Então, meus irmãos, Jesus se utiliza de outra parábola. Isso aqui é uma figura de linguagem. Ok, então muitos vão dar uma polpa, né? Porque protestante pega muito isso aqui, protestante faz aquela resenha, e protestante bota asa onde não tem, e protestante bota pena onde não tem, eita, tá saindo canhão ali, eita, aqui não sei o quê. Sabemos, né? De lá eu vim, nós sabemos muito bem como é que as seitas protestantes e os católicos sem conhecimento que seguem essa linha, né? Os chamados católicos protestantes. Tem muitos dentro da igreja. Católico espírita, católico protestante, católico BGE. Tem muitos que seguem essa linha, esse raciocínio desses falsos profetas. Muito bem. Mas vamos analisar isso aqui, para ver se realmente é verídico, para ver se realmente é verdadeiro. Alguns vão dizer, esse cara está tirando o poder de Deus que fez com que o profeta não fosse dissolvido pelos sucos gástricos da baleia.
Meus irmãos, ninguém está menosprezando, dizendo aqui que Deus não tem poder. Nós estamos aqui para explicar o que é figura de linguagem. Como Nabucodonosor também é figura de linguagem. Se você analisar cuidadosamente o texto que narra Nabucodonosor, você vai ver que é um testemunho dele e ele está falando do que ele se sentia ao ficar 7 anos escondido para não ser morto, né, na invasão que houve à Babilônia. Teve que sair do Palácio Real, já foi proferido pelo próprio profeta: tu vai sair da tua realeza e tu vai para o meio dos animais, e foi obrigado a ir. Quem era que ia obrigar o rei a ir? Se não fosse uma guerra, se não fosse uma invasão, para não ser morto? É óbvio, não é? Então aqui também é uma figura de linguagem, meus irmãos. E você vai ver comigo. Isso aqui é o profeta Jonas. Presta atenção, o profeta Jonas estava na embarcação. Pegou o caminho para Tarsis. Não queria ir dizer lá, Nínive: olha, Deus em 40 dias vai botar isso no chão. Olha, Deus vai fazer isso. Jonas pega o caminhozinho para Tarsis. Os caras percebem que a ventania do barco bate para aqui, bate para lá. Era o Deus de Jonas que estava fazendo isso. Então o que é que eles fazem? Pega Jonas e joga nas águas. Não quer dizer que veio, né, pessoalmente, fisicamente, uma baleia e engoliu, né? Veio uma orca gigante e engoliu Jonas. Não. Isso aqui é Jonas falando o que ele se sentia, do jeito que deu o seu próprio testemunho, como o próprio rei Nabucodonosor se sentia. E aqui é o próprio Jonas dizendo. Então, quando começa no versículo 1 aqui em cima, está dizendo, ó, o Senhor fez, é Jonas dizendo, o Senhor fez que ali se encontrasse um grande peixe para engolir Jonas, e este esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Olha só. Meus irmãos, eu não ensino rodapé de Bíblia para ninguém. Eu não gosto muito, mas o rodapé, ele dá assim umas dicas, digamos assim, umas dicas. E se você pegar na Bíblia do Peregrino, essa explicação aqui, a Bíblia do Peregrino vai falar que isso aqui é uma figura de linguagem, é uma parábola. Porque o profeta está realmente se sentindo dessa maneira. Quando ele foi jogado nas águas, para poder não morrer, ele teve que nadar. E ele nadou muito até chegar à beira da praia. Então ele vai falar realmente o que ele se sentia. Não é? E ele vai falar que Deus o ajudou para chegar lá. Mas o momento em que ele se sentia. Veja só. E aí, nós vamos ver agora aqui, e a própria Bíblia vai dar muitos versículos sobre a esse respeito. Veja o versículo 2, aqui amarelo aqui, ó, abaixo do meu dedo, presta atenção. Olha o que diz Jonas. Olha o que diz a narração de Jonas, ó. Do fundo das entranhas do peixe, fez esta prece ao Senhor, seu Deus. Espera aí. Veja o que a Sagrada Escritura, se nós analisarmos na luz da apologética, dos contextos do qual isso está fazendo referência, nós vamos entender uma coisa. Começa dizendo o quê? Do fundo. Veja só. Do fundo das entranhas do peixe. A Bíblia de Estudo do Peregrino, que toda a Bíblia do Peregrino é de estudo. As pessoas ficam perguntando, irmão Fábio, tem 2 Bíblias do Peregrino, a comum e a do estudo? Não, toda a Bíblia do Peregrino é do estudo. Toda, não tem essa. Toda a Bíblia do Peregrino ela já vem com os estudos de rodapé. Certo? Todas. Olha. E a Bíblia do Peregrino maravilhosamente diz aqui, ó, do fundo das entranhas do peixe. E ela vai dar um monte de referência. Ela vai jogar para o Salmo, ela vai jogar para Isaías, ela vai jogar lá para o Êxodo, ela vai jogar lá para o Gênesis, ela vai jogar muitas referências, não é? Aonde vai dizer que do fundo das entranhas está fazendo referência a muitas coisas. Em muitas formas diferentes de falar de que realmente ele está no fundo do poço. Jeremias, lá nas Lamentações, vai dizer, do fundo do poço, clamei a ti, Senhor. Se não estou enganado, é 3:55 ou é 4:55 das Lamentações, tá? De Jeremias. Do fundo do poço,
eu clamei a ti, Senhor. No dia em que vos invoquei, vós viestes e dissestes, não temas. Veja só. Então, a Bíblia maravilhosamente vai dando essas vias para nós entendermos que isso aqui é uma figura de linguagem, que isso aqui era o que exatamente o profeta se sentia. Ele estava no fundo do poço. Ele usa esse desenho do peixe, né? Porque o que era que o povo na sua época, nesta época de Jonas, na época do povo veterotestamentário, se dava muito com o quê? Com água e campo. Campo e água e fogo. Porque era o que eles necessitavam para o seu tempo. Vivia em campos porque não tinha cidade habitável, né? A cidade que se falava era onde moravam muitas pessoas juntas, mas não tinha o que tem hoje, muitas casas, muitos prédios. Não era essa tecnologia toda que tem hoje de se construir esses arranha-céu aí mesmo. Há um mau desenho sobre a Torre de Babel. Há um mau desenho sobre a Torre de Babel também, né? Em questão de estrutura. Veja só. Tinha suas construções, nós vemos aí as pirâmides do Egito, nós vemos outras coisas, mas era completamente diferente das cidades, em termos de cidade, do que é hoje. Não existia uma Nova York lá no passado, não existia uma Paris lá no passado, não tinha. Não era dessa maneira que é hoje. Desenhando da maneira que é hoje, certo? Com as construções. Mas nós vemos que era um povo da água, um povo do... No entanto, nós vamos ver que Moisés, olha só o nome de Moisés, significa o quê? Tirado das águas. Elias, profeta do fogo. Veja só. Água, fogo. Fogo, água. Para você desenhar mais ou menos a situação. Então o Jonas teve que atravessar, Jonas teve que nadar, não se sabe quantos quilômetros ele chegou a nadar para chegar na praia. Né? Sei que Deus deu a direção. E nesse nado ele foi orando. E ele dizia como que um peixe me engoliu. Porque o peixe me engoliu e eu, ao atravessar, ao nadar, é como que Deus estivesse me ajudando. Então ele vai dando esse testemunho, como a Bíblia vem narrando no seu rodapé. Ela vem mostrando que isso aqui, ele está realmente no fundo do poço. Ele está agora numa situação difícil. Porque os caras jogaram ele no mar. As altas ondas do mar, não é? E as ventanias e tempestades que esse homem teve que atravessar. E aí ele vai dirigir nessa oração, ele vai dizer do fundo das entranhas do peixe. Como se realmente não tivesse sido engolido por um peixe, mas é uma figura de linguagem. É um testemunho em que ele vai contando como ele se achava. É o seu fundo de poço. Quantos de nós, meus irmãos, não temos os nossos fundos de poço? Você tem o seu, eu não sei, talvez uma enfermidade que você já enfrenta há vários e vários anos. Talvez problemas familiares que você já enfrenta também há muitos anos. Né? Perguntaria, para ficar mais claro o contexto, qual é o seu fundo de poço que você está atravessando? Lá no Salmo 23, ele vai desenhar esse fundo de poço como um vale escuro. Né? Mesmo que eu atravesse o vale escuro, não temerei, pois estás comigo. Assim foi Jonas. O vale escuro de Jonas foi esse, do fundo das entranhas de um peixe. Porque peixe liga à água, ele está ligado à água, ele está o quê? Ele está no mar, ele está nas águas. E nas águas só tem o quê? Peixe. Não é? Você imagina o cara atravessando, tendo que nadar e nadar. Não se sabe ao certo a metragem ou quilômetros que ele teve que nadar. Imagina um tubarão, os tubarões arrodeando o cara. Né? Imagina isso. Imagina São Francisco Xavier que teve que pular entre os crocodilos para pegar o anel do imperador para poder liberar para ele pregar no Japão. Imagina só. Ele pulou. Esse foi o seu fundo de poço. Pulou entre os crocodilos para pegar o anel. E conseguiu pegar. Porque esses são os homens de fé. E os homens de fé têm seu testemunho a dar. As mulheres de fé têm seu testemunho a dar. E esse é o testemunho de Jonas. Era assim que ele estava se achando. Era assim que ele estava vivendo aqui, vivenciando nos altos mares da vida. Pedro olha e começa a afundar. Então logo nós vamos ver essa ligação na Sagrada Escritura com águas, com peixe, os 123 grandes peixes, e dessa ligação
né, que a Sagrada Escritura vem mostrar para nós no seu tempo. Então, essa é uma parábola, esse é um testemunho, é uma figura de linguagem como Jó, né? Também. A prova de Jó é que ele era temente a Deus. Eu disse no outro vídeo, não foi? Vou recapitular aqui de novo. Jó era temente a Deus, diz a Sagrada Escritura. Só que depois da prova de Jó, não aparece mais o termo que Jó era temente a Deus. Aparece que Jó agora era servo de Deus. No entanto, Deus vai dizer, né, nos finais, nos últimos capítulos de Jó, aqueles três: se Jó, meu servo, interceder por vós, eu escuto ele. Eu atendo o clamor, a oração dele. Agora, se Jó, meu servo, não interceder por vocês, vocês estão lascados. Veja só. De temente a servo. Do mesmo jeito foi Jonas. Jonas era temente a Deus, agora passou a ser servo, porque depois disso ele foi fazer o quê? Foi anunciar em Nínive. Não tem para onde fugir. O salmista disse: vez que eu atravesso o vale escuro. E nós estamos fazendo referência a quem? A Davi. Quantos vales escuros Davi não teve que passar? Quantos fundos de peixe Davi não teve que atravessar? E teve que orar? Perseguido por Absalão, a pior perseguição, o próprio filho, por causa do recenseamento que fez, que Deus abominou isso. Né? Quando o anjo do Senhor aparece para exterminar os israelitas, Davi diz o quê? Só eu pequei. Para que se vingar desse povo se eles não fizeram nada? Então que a própria espada de minha casa se volte contra mim. E aí Absalão, não é, se volta contra Davi, seu próprio filho, e começa a perseguir-lo com perseguição de morte. E aí nós vemos os belos salmos de Davi, fugindo. Uma noite aqui, outra noite acolá, dentro das cavernas, sem dormir, não é? Por causa do seu pecado, por causa da sua desobediência. Esse foi o fundo de peixe, as entranhas de peixe de Davi. E as minhas, e as suas. Aí ele diz: mesmo que eu atravesse o vale escuro, estais comigo. Olha aí. É o Salmo 23. Mesmo que eu atravesse o vale escuro, estais comigo. Aí vai dizendo o que está com ele. Não é? O báculo. Veja aí. O báculo da igreja. Por isso, Deus está conosco através da sua igreja. Eu trouxe, né, mostrando um vídeo a respeito do Salmo 23, que os protestantes tanto deturpam. Quando Davi diz: eu não temo porque o teu báculo me sustenta, quer dizer que nós sem igreja não somos nada. Sem a igreja fundada por ele, o báculo é o báculo do Papa, do líder dessa igreja, dos bispos, Papa, bispo, padre, leigo. Preparais uma mesa, me conduz, veja, a Eucaristia, bem à frente dos olhos dos inimigos. Quem são os inimigos? O pecado, o demônio que espreita para nos tirarmos da comunhão com o altar. Quem é o que tira? Quem é o que separa para não termos comunhão com o altar do Senhor na Eucaristia? O diabo. O verso 2 diz: e tu me conduz às águas refrescantes. O batismo. Salmo 23. Então os sacramentos hoje para nós nos dá força para atravessar os vales escuros, para vencer as entranhas de peixe, o fundo de entranhas de peixe do qual estamos vivendo. Assim era Jonas na sua tribulação. Qual era a sua tribulação? No alto mar da vida. Por isso é uma resenha do que ele vai dizendo, do que se sentia. E o escritor sagrado, não é, se obteve disso para poder escrever. É por isso que isso é uma figura de linguagem. Isso não aconteceu materialmente falando. E aí ele vai dizer o que foi que fez. Do jeito que fez Jeremias quando foi lançado no fundo do poço, daquela cisterna. E disseram: não dê nem pão e água a ele, deixa ele lá. E vários dias preso, com uma canga sobre o seu pescoço. Olha o versículo 3 de Salmão, cor de Salmão ali embaixo. Aplicativo maravilhoso que Deus deu a graça para eu voltar a fazer vídeo assim. Estava com saudade desses vídeos. Olha o verso 3. Em minha aflição, no fundo do poço de Jonas, em minha aflição, o que ele vai dizer? Invoquei o Senhor e ele me ouviu. Quem é que pode nos tirar do fundo do poço? Quem? Deus. Deus tira Jeremias do fundo do poço. Deus tira Jó do fundo do poço. Deus tira Davi do fundo do poço. Então a Bíblia de Estudo maravilhosamente vai mostrando essas passagens para mostrar o que significa esse peixe engolir, o que significa das entranhas do peixe, o que significa isso.
É a situação que o sujeito está vivendo, vivenciando, passando sua tribulação. Olha aí ele dizer. Imagina se alguém, dentro do bucho de uma baleia, vai ter como rezar. Não tem isso, não tem lógica isso. Porque, veja, se não é uma figura de linguagem, se não é o que ele estava se sentindo, não é? Do meio da morada, olha aqui agora, peraí, a parte B agora vai mostrar que é o que era realmente o fundo das entranhas do peixe. Agora, depois do ponto, vamos lá, aqui ó, depois do ponto, agora, do meio da morada dos mortos, clamei a voz e ouvistes minha oração. Agora, pacata, aqui tá. Aqui está a prova. Veja, o verso 2 diz, do fundo das entranhas do peixe. Agora, a parte B, do meio da morada dos mortos. E o que é a morada dos mortos na Bíblia? Exatamente o que o profeta está passando, é sua tribulação, é o que ele está vivenciando no momento. É o seu vale escuro que ele está atravessando agora. Agora ele já não chama mais de entranha de peixe, agora está do fundo do peixe. Agora está dizendo morada dos mortos. Para você ter uma ideia de que isso aqui é verdadeiramente uma figura de linguagem. Entende? Isso é maravilhoso, porque a própria Bíblia Sagrada vai desenrolando. Vai mostrando para nós realmente o que significa isso, o que é isso. É o seu sofrimento. É no seu sofrimento. E lembremos que o salmista, que o escritor de Provérbios vai dizer que a ferida sangrenta cura o mal. A ferida sangrenta cura o mal. Vê se depois disso Jonas obedeceu ou não obedeceu a Deus. Vê depois que o Davi passou. Se ele foi mais inventado de buscar pecado para desobedecer a Deus. Não. Não foi. Porque teve que atravessar o que? O seu vale escuro. Passar o seu fundo de poço. Quem de nós nunca passou por tribulação? Quem de nós nunca esteve, não é? Nunca esteve, literalmente falando, num vento no fundo das entranhas de um peixe. Porque esse peixe aqui, para ele vai dizendo esse peixe o que é. Esse peixe é o sofrimento, esse peixe é a sua angústia, esse peixe é a sua tribulação, esse peixe vai significar tudo isso, porque agora ele vai falar de morada e morte, o que é. E aí segue o verso, olha só. Olha mais uma vez o que é o fundo das entranhas do peixe. Mais uma vez, verso 4 aqui, ó. Lançaste-me no abismo. O quê? Lançaste-me no abismo. No meio das águas. No meio do quê? Das águas. E as ondas me envolviam. Agora ele está dizendo o que é o fundo de peixe dele. Agora está mostrando, a própria Sagrada Escritura está mostrando o que é realmente o fundo das entranhas do peixe dele. Veja aí. Lançaste-me no abismo. Os caras lançaram ele no mar. No meio das águas e as ondas me envolviam. Tinha onda ou não? Sim ou não? Mas claro que nós estamos vendo que isso aqui também pode ser a figura de linguagem, mas não é no contexto de ondas, né? Mas que tinha ondas, ele foi jogado no mar. Veja. Todas as vossas vagas, todas as vossas vagas e todas as vossas ondas passavam sobre mim. Então, nós estamos vendo aqui que essas ondas que ele está falando, todas as vossas ondas, também é figura de linguagem. É o momento para falar do seu sofrimento. Nós vamos ver muito isso nos Salmos, né? Sobre a questão das águas. Tuas águas passaram sobre mim, tuas águas me afogaram, tuas águas me derrubaram, tuas águas... É tanto que o profeta Isaías vai dizer... Para os marcados, para os selados, ele vai dizer, se tu passar pelas águas, não vai te afogar. Se tu passar em meio a chamas, não vai te queimar. Veja, ele usa o que mais é usado por aquele povo da época. E Jesus usou muito bem o que o povo vivia na sua época para falar das parábolas. Jesus usou a vinha, que era muito utilizada.
Jesus usou o trigo, que era muito utilizado. Jesus disse outro dia, olha, o reino de Deus é igual uma rede que joga para pescar. Era o que era utilizado na época. Então se utilizam do momento que se vive naquela época para vir esses contextos literais. Esses contextos em parábolas, digamos assim. Então, todas as suas ondas passaram sobre mim. Aí vai dizer assim, nas ondas, o salmista ainda fala nas ondas das cataratas, das muitas águas, e tantas outras coisas. O Salmo 41. Como a corça anseia pelas águas, ó, assim minha alma, veja as comparações. Como a corça anseia pelas águas vivas. As águas, outra tradução diz, pelas águas que corres. Assim minha alma anseia por ti, ó meu Deus. Veja, o que ele usa para falar, ele usa algo que é figura de linguagem, mas que era visto pelos caçadores e por eles que se utilizava do alimento de animais e de muitas outras coisas. O que era que eles viam? A corça indo beber água corrente. E ele dizia assim como a corça, olha, usa algo natural para dizer, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Então essa é a maneira que se utilizam para dar seus testemunhos, para falar, não é, das suas tribulações. Olha só, versículo 5. Eu jazia, aqui está, eu jazia. Fui rejeitado de diante de vossos olhos. Acaso me será dado ainda rever vosso santo templo? Quando o profeta vai atravessando o mar, não teve nada de peixe que engoliu o profeta, não teve nada dessas coisas, não. Isso é literalmente, isso é literal. Isso é aqui realmente o que ele se sente. Mas veja, ele vai dizendo o seguinte, olha o que ele diz, no alto mar da vida, ele vai dizendo, será que eu terei a graça de ver ainda teu santo templo? Esse templo construído por Salomão, a casa do Senhor, será que eu ainda terei a chance? Será que o Senhor vai me dar a chance de ver ele? De rever o templo? Porque você sabia que quando o povo foi exilado da Babilônia, eles se voltavam, quando eles iam direcionar, fazer uma oração a Deus, isso nós vemos muito que acontecia com o profeta Daniel, eles tinham que se voltar mais para o lado onde ficava Jerusalém, onde ficava Jerusalém, ficasse ao leste, era ao leste que ele tinha que se voltar para orar. Se ficasse ao oeste, era ao oeste que eles tinham que se voltar para orar. Sempre ficava de frente para o templo, fazendo isso aqui, ó. Como eles fazem hoje no Muro das Lamentações, fazendo esse gesto em oração ou de joelhos, mirando mais ou menos para onde ficava Jerusalém, por causa de que em Jerusalém estava o quê? O templo, a casa do Senhor. E agora ele vai dizer, será que eu terei a chance de ver ainda a vossa casa, o templo? Então na oração de Jonas tem ligação ao templo. Na oração de Jonas tem ligação à casa do Senhor. Nós de alguma maneira estamos também ligados à casa do Senhor, porque ela é o quê? Coluna e sustentáculo da verdade. Veja aí. Essa é a oração que Jonas vai falando com Deus. Essa é a oração que ele vai direcionando a Deus. Olha o versículo 6. As águas envolviam-me. Quem? As águas. Mas ele não está dizendo, eu estou agora no bucho do peixe e agora as tripas estão me enrolando. As tripas estão tentando, os sucos gástricos estão doendo. A coisa aqui está feia. O negócio eu não posso me mover, mal dá para respirar. Não. De maneira alguma. Ele continua falando em água. Peraí, mas se ele está no bucho do peixe, por que ele está falando em água? No bucho do peixe? Não. Mas veja, ele continua em águas, meus irmãos. Ele continua nas águas. Como que pode estar no bucho de um peixe? Ele continua em água. Não, irmão, fala, o peixe está em água. Sim, o peixe está na água, nadando. Mas Jonas não está em água. Jonas está no bucho do peixe. Então por que ele vai continuar falando em água? Que realmente não está no bucho do peixe. No ventre, vamos falar assim, né, com os estudados, os culturados, não, vamos lá. É, no ventre, irmão, fala no ventre, no ventre. Chegou aí um cara dizendo, olha, tu prega bem, tu fala muito bem, tá? Mas essas camisas ridículas, esse negócio teu aí, rapaz, tu tá sem pudor, eu fui logo bloqueei, não quero nem conversa com esse povo.
Rapaz, eu fico do jeito que eu quiser, o que importa aqui é a apologética, tá certo? Então não vem com essa aqui conversando besteira com as minhas camisas, porque eu não tô chamando ninguém aqui, esse tipo de gente pra quê? Se manda, cara, vai passando, ó, passa pra frente, vai pra lá buscar quem tá vestido até os olhos, vai seguir canal de muçulmano lá que não mostra nem os olhos, vai, se vira pra lá. Vamos lá. As águas envolviam-me até a garganta. Quer dizer que ele só tinha o quê? A cabeça do lado de fora e o corpo dentro da água. Estava nado. Vamos lá. O abismo me cercava. Aí está. Que abismo me cercava? Vem da hora morrer. As algas envolviam-me a cabeça. Aí está. Querendo afundar. E o cansaço, meu irmão? E o cansaço nadando. Imagina só. Aqui nós que... Eu, quando menino, né? Aí há uns 25, 30 anos atrás... Moleque, a gente pulava nas barragens, nos açudes para nadar. E então a gente nadava da parede até o porão do açude e a gente já ficava cansado. Imagina tendo que atravessar ondas. Imagina tendo que bichos, saber que tem bichos perigosos ali no mar. Que pode devorar o cabra a qualquer momento. Assim aconteceu com Jonas aí. Me envolvi até a cabeça. Versículo 7 embaixo. Ó. Eu tinha descido até as raízes das montanhas. Olha a razão. Eu tinha descido até as raízes das montanhas, até a terra cujos ferrolhos eternos se fecharam sobre mim. Olha só, outra figura de linguagem que ele usa aqui na oração. Eu tinha descido até as raízes das montanhas. Olha só. As raízes. O que é raízes? As raízes das montanhas são aquelas árvores que nascem em cima das montanhas, que as raízes descem dos espinhadeiros. Onde muitas pessoas se utilizam para descer. Esses programas que os caras vai de sobrevivência, eles às vezes chegam num barranco alto e eles utilizam aquelas grandes raízes que descem daquelas grandes árvores para poder descer para baixo. Né? E aí ele estava se sentindo como uma raiz que estava descendo para baixo, querendo afundar, querendo descer. Olha o desânimo, mas Deus dava ânimo a ele para poder chegar lá. Deus dava força, né? Mas era exatamente nessa oração que ele está dizendo a Deus. Não se sabe se essa oração de Jonas foi depois que ele escapou, ele está dando seu testemunho, depois que ele saiu da água, né? Ele está dando seu testemunho. Porque ninguém vai escrever lá dentro do mar, ninguém está escrevendo isso dentro do mar. O escritor sagrado escreve isso aqui ouvindo da boca do próprio profeta dando seu testemunho. Olha aí, segue-se o verso. Vai até o versículo 11, vamos pegar agora esse aqui, o 8. Quando desfalecia a minha vida, olha aí, pensei no Senhor. Minha oração chegou a vós, no vosso santo templo. Verso 9. Os que servem a ídolos vãos abandonam a fonte das graças. Veja aí. Agora ele está fazendo o quê? Menção ao que vivia Nínive. Versículo 10. Aqui, ó. Eu, porém, oferecerei um sacrifício com cânticos de louvor e cumprirei o voto que fiz. Do Senhor vem a salvação. Qual foi o voto que ele fez com o Senhor? Prometeu ao Senhor ir evangelizar Nínive e não foi. Pegou um caminho para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Tem como fugir de Deus? Não tem. O salmista diz: se eu quisesse me esconder no mais profundo, no mais escondido, no mais íntimo do fundo da asa de uma águia, não tinha como me esconder do Senhor. Se eu me escondesse no mais profundo das profundezas do inferno, não tinha como esconder do Senhor, porque também lá ele está. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. Jonas pensou que podia escapar. Ele tinha prometido a Deus. Ele prometeu: vou sim, Senhor, vou lá. Pegou o beco errado. Pegou o caminho errado, conscientemente. E aí teve que passar todas essas penúrias, passar todo esse sofrimento, passar o seu vale escuro, passar o vale da sombra da morte, para poder entender que com Deus não se brinca, com Deus não se zomba, tem que fazer o que Deus está pedindo. Não é servo? O servo tem que fazer o quê? Servir ao Senhor.
Aí o versículo 11, olha só. Então o Senhor ordenou ao peixe e este vomitou Jonas na praia. É como se estivesse dizendo, então Jonas, finalmente, Deus ouviu sua oração e ele chegou à meta final, a praia. Chegou em terra firme. Né? Como é que ele diz assim? Atracou na praia ou chegou em algum lugar? Algum... Como minha amada esposa? Atracou em tal praia, em tal lugar. Terra firme. Pedro Alves Cabral, quando avistou o Brasil. Estamos vendo terra. Terra vista. Terra vista. Desse jeito, Jonas. Só que Jonas não era no barco, nem num navio, não. Era no braço mesmo, coitado. E aí diz, ó. Então o Senhor, é como que ele estivesse dizendo, então o Senhor ouviu minha oração, me livrou da morte e fez com que eu chegasse em terra firme. O peixe, o abismo, o seu sofrimento. Agora ele está saindo e recebendo do Senhor a graça, por ouvir a sua oração. Vocês estão entendendo como é que é isso aqui? Meus irmãos, é dessa maneira que a igreja nos ensina, porque está no rodapé das nossas Bíblias. Eu olhei muitos rodapés de Bíblia. Repito, não ensino rodapé de Bíblia a ninguém. Mas eu tive que analisar sobre isso. Porque eu tinha isso aqui na minha cabeça. O rodapé serviu para me ajudar. Eu tinha na minha cabeça sobre a questão de Nabucodonosor virar animal. Sobre Jonas ser engolido por um peixe. Eu tinha isso na minha cabeça e eu digo assim, eu pensava comigo, isso é parábola. Isso é uma figura de linguagem. Isso é ele dizendo que teve que atravessar. Então ele se utilizou aqui de um peixe, se utilizou de outra coisa. Davi se utilizou para estar fugindo de Absalão, depois fugindo do próprio Saul. Fugindo da morte e usou o termo vale escuro. Usou o termo vale da sombra da morte. Olha o que o profeta Isaías diz. Lá em Isaías 9:1, o povo que andava nas trevas se utiliza para falar do pecado, treva. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Isaías 9:1. Então, cada um usa do seu sofrimento, da tribulação que passou, utilizando algo, colocando algo. E Jonas utilizou esse peixe para falar do seu sofrimento, né? Nas águas, nos altos mares da vida, que ele teve que atravessar e que eu e você também atravessamos e quantos não estão atravessando. Né? Então, Jonas venceu aqui. Jó venceu. Davi venceu. Né? Nabucodonosor, para reconhecer que não é nada, que ele é pó, que do pó veio para o pó volta, teve que passar 7 anos convivendo com os animais. Para saber o que é bom para tosse. No instante ele soube que a arca de Noé foi feita de madeira. Não era do jeito que ele imaginava. Achava o soberano, o autor de tudo, o criador de tudo, né? Infeliz, hoje mesmo será pedido conta de tua alma. Jesus não diz na parábola daquele rico lá? Pois é. Do pó viestes, quarta-feira de cinza, ó. Do pó vieste para o pó, voltarás. A matéria não é nada. Não somos nada. Nada. Juntar tesouro no céu. Então, meus irmãos, aqui está, né, trazendo aqui, mostrando para vocês. Se está no rodapé de nossas Bíblias, então os rodapés de nossas Bíblias estão em concordância com a igreja ao falar desse peixe. Isso é uma figura de linguagem que o profeta se utilizou para falar do seu sofrimento. Já Jeremias, nos seus sofrimentos, mesmo sem estar mais meio à perseguição, usou o fundo de um poço para falar a situação que estava vivendo. Sabemos que Jeremias, sim, foi jogado numa cisterna. Isso nós sabemos, e sabemos que Jonas foi jogado pelos caras na água, né? No mar. Então, ele se utiliza para falar do seu sofrimento um fundo de poço. Aí está. Então, meus irmãos, compartilhe esses vídeos, vamos estudar a apologética, esse é o caminho da apologética. São João Paulo, hoje nós sabemos que nós estamos atravessando um momento difícil na igreja, principalmente aqui no Brasil, com a imensidão, vamos dizer assim, da teologia da libertação. Não se tem mais evangelização, não se tem mais sacramento pregado, falado. As pessoas vão buscar os sacramentos sem conhecer, pessoas vão batizar seus filhos sem conhecer, porque também, convenhamos, os catequistas são os maus formadores, porque se o próprio padre ou não conhece, ou não conhece, como é que o catequista ele vai saber alguma coisa?
Então as pessoas estão buscando sacramento sem saber realmente o sentido do sacramento, sem vivenciar o sacramento. Então nós estamos no tempo que São João Paulo II dizia, vai vir um tempo em que os leigos, os fiéis é que vai sustentar a igreja. Nós estamos nesse tempo, o tempo da apologética, o tempo em que estamos doutrinando um povo na doutrina da igreja, falando da doutrina da igreja, mostrando esse apostolado nos nossos 2 canais aqui no YouTube, tem a graça de mostrar pela Sagrada Escritura a fé católica. Mostrar que é um livro 100% católico. Não é? Pensa aqui comigo. Veio o Espiritismo. O que foi que o Espiritismo fez? O que foi que o Espiritismo fez? Pegou orações da Igreja Católica, pegou imagens da Igreja Católica para fazer o que o Espiritismo faz. Deturpa, chamando com o santo da Igreja, São Jorge de Paiogum. Não é? Dão nomes ao cura Darcy, dão nomes e fazem coisas erradas com São Cosme e São Damião, não é? Com São Cipriano. Eu e você sabemos o que o Espiritismo faz com esses santos. De uma maneira deturpada, de uma maneira nojenta, asquerosa. Então veio o protestantismo. Então, como essas falsas religiões vêm, eles têm que pegar sempre algo da igreja. Vem o protestantismo, rouba o livro da igreja. Um livro da igreja que é chamada de Bíblia Sagrada. É um livro da igreja. Esse livro contém 27 livros no Novo Testamento. Foi escrita por católicos, compilada por católicos, secretário do Papa São Damaso, São Jerônimo, né? No ano 382. E aí vem o protestantismo, 16 séculos mais tarde, pega esse livro, deturpa, castra 7 livros, sem falar os capítulos, 2 capítulos de Daniel e os acréscimos de Esté, e joga na mão do povo. Veja aí. Veja. Tudo é da Igreja Católica. As imagens sacras são da Igreja Católica. A Sagrada Escritura é um livro da Igreja Católica. Ah não, mas se está lendo, se apresenta uma Bíblia, quantos católicos não chegam aqui e dizem, olha, rapaz, tu tá com uma Bíblia, tu tem uma aparência de protestante, rapaz, tu acha que tu ainda é protestante. Quantos católicos não fazem isso? Esquece que ela é uma das colunas da igreja. A Sagrada Escritura é uma das colunas da igreja. Sagrada Tradição, Sagrada Escritura e Santo Magistério. E não conhecem, porque não sabem qual é a mão esquerda e a direita. E ainda vem conversar nele aqui, eu meto no bloco para riba, não tô nem aí. Quero nem saber, não sou obrigado a estar ouvindo a aberração de ninguém não, lendo a aberração de ninguém não. Então, meus irmãos, vamos vivenciar e viver o batismo. Vamos viver com radicalidade, como pede a doutrina da igreja. Vamos conhecer a doutrina da igreja, estude os santos padres da igreja, leia as cartas de Santo Inácio. Olha que Santo Inácio preza pela doutrina e pelo magistério hierárquico. Né? Então, somos ricos, nós temos tudo e não queremos nada. Temos patrícia, temos doutrina, temos Sagrada Escritura, temos sacramento, temos tudo. Por isso que o cabra conhecedor da igreja, da fé católica, ele jamais abandona essa fé. Ah, mas padres se converteram. Padrecos se converteram. Padrecos foram para as heresias atuais. Padrecos, padres não. Padres conhecedor de doutrina. Espera um padre Luiz Tori para acessar uma doutrina falsa dessa, porque tem quem? Conhecimento de doutrina. Espera um padre Paulo Ricardo para acessar essa doutrina, porque não vai, porque tem conhecimento de doutrina. Espera o professor Felipe Aquino para acessar essa doutrina, porque conhece doutrina. E eu e você que conhecemos doutrina. Tem como ser arrastado por as águas tenebrosas das doutrinas falsas? Não tem. E aí diz o Salmo 106, né? Você pega o Salmo 106, nós estamos aqui falando em água, você pega o Salmo 106, não, perdão, o Salmo... Acho que sim, o Salmo 106. E aí você vai ver que o povo de Deus passou por 4 situações ali. 4 situações. E na 4ª situação eles estão aonde? No mar. Eles estão no mar. A 4ª situação. No mar, nas águas. E aí no versículo 20 diz: e o Senhor enviou sua palavra para curá-los, para arrancá-los da morte. Olha aí. Veja só. Deus cumpre sua palavra através da oração dos verdadeiros crentes que fazem oração ao Senhor. O Senhor responde. Respondeu a Jonas, vai responder a mim, responder a você. E se não responder, vai responder com a eternidade. Às vezes a pessoa está passando, vendo esse vídeo, dizendo eu estou com câncer, aí já faz não sei quantos anos, e até agora não venci. Talvez você morra com esse câncer buscando o Senhor e entre no céu. Né?
É como Jesus disse, é melhor entrar na eternidade faltando um braço do que com os dois para o inferno. Imagina se não tiver o câncer. Tem gente que a enfermidade chegou e a partir da enfermidade ele passou a buscar ao Senhor. Talvez não vai ser curado, vai morrer e vai para o céu. Porque busca confissão, busca estar no Senhor na Eucaristia, se alimentando verdadeiramente de Jesus, recebendo o Senhor na Eucaristia. Então, antes da enfermidade não fazia isso. Porque não buscou o Senhor no amor, foi buscar na dor. Isso acontece. E muito. Agora tem muitos que são curados e tchau aí, benção, Senhor. E volta a viver a vida que era antes, não tem mais um compromisso com o Senhor, não conhece mais Deus. Então é por isso, meus irmãos. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus quer o céu para nós. Deus fez a eternidade para nós. Por isso Jesus disse, lá em João 14, se não fosse assim eu teria dito, vou preparar um lugar, depois de preparar, voltarei e buscarei, mas não, o lugar já está preparado. O lugar já está preparado para nós. O que foi que disse os apóstolos? Os apóstolos diziam, é necessário entrar na eternidade por meio de muitos sofrimentos. No mundo, à vez de ter aflições, coragem. Eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo com a morte na cruz do Calvário. Ah, nem! Jesus venceu a morte, aleluia! Jesus levantou o coxa, o mundo falou, não sei quem chega. Peraí, não é assim não. Como foi que Jesus venceu? Com a morte na cruz do Calvário. Essa foi a maneira que Jesus venceu. Coragem, eu venci o mundo. Venceu com a morte. Eu venci o mundo com a morte. Quem não renunciar à sua própria vida, tomar a cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Talvez a nossa cruz nesse mundo não vai chegar ao fim. Mas você sabe o que tem reservado para nós? A salvação eterna. Essa daí é eterna. Jesus disse é eterna. Isso aí ninguém tira. Isso aí nem ferrugem, nem ladrão, nem ninguém consegue roubar de você. Entende? Se nós pudéssemos entender isso, talvez até nós entendemos, mas talvez estejamos longe de aceitar isso, né? Meus irmãos, metam o dedo no like. Aí embaixo está o Pix querendo nos ajudar, lembrando mais uma vez. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem. A minha esposa não gritou de lá, salve.